para você que nos acompanha pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube e também pelas nossas redes sociais, começando mais um Direto da Câmara, como a gente costuma fazer no meio da semana, direto do corredor das comissões, esse espaço movimentadíssimo de ação política, de interlocução entre os parlamentares, a sociedade civil e o governo. 42 eventos legislativos previstos no total para a Câmara dos Deputados hoje, uma terça-feira com cara de quarta-feira, porque temos o feriado na quinta, então naquela quarta-feira que a gente tem muitas reuniões deliberativas de votação nas comissões, foi transferido para terça, e aí nada menos que 23 reuniões deliberativas. Vamos falar de algumas aprovações dentro de um instante, mais 6 audiências públicas e um simpósio, mas eu destaco também uma reunião do Conselho de Ética para conhecer 2 pareceres preliminares de relatores que estão encarregados de processar matérias relativas à quebra de decoro parlamentar. Daqui a pouquinho, o deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, vai divulgar o seu relatório sobre uma representação do PL contra a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, naquela confusão em torno da votação do marco temporal da demarcação de terras indígenas. Várias deputadas foram acusadas de quebrar decoro por terem instigado os apoiadores do marco temporal, houve revide e houve essas representações. Essas, se não estou equivocado, é a última das 7 representações contra deputados. E vamos conhecer também o relatório do deputado Gutenberg Reis, do MDB do Rio de Janeiro, uma representação do PT contra o deputado André Fernandes, do PL do Ceará, também numa outra confusão, bate-boca, envolvendo a votação da reforma tributária. Vamos falar um pouquinho então das aprovações dessa manhã aqui no corredor das comissões. O destaque, uma matéria bem interessante aprovada na Comissão de Esportes. A gente tem Olimpíada em 2024 e em 2024 tem um esporte novo na Olimpíada, que é o breaking, aquela dança de rua. Pois bem, a Comissão de Esportes aprovou a criação de um programa para formar campeões nessa modalidade, o breaking, visando a Olimpíada de 2024. E se depender de ginga no pé, eu acho que a gente vai estar bem representado, né, nessa competição. A gente já tem algumas modalidades semelhantes que não são olímpicas, em que o Brasil manda muito bem. Também na Comissão de Esportes, e que para quem nos assiste, fica de olho nos QR Codes que podem te levar para o texto aprovado. Aprovação de um projeto para prevenir e coibir a manipulação em resultados de partidas esportivas. Essa matéria segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Esse assunto, você sabe, está mexendo bastante com o Brasil e também com o Congresso Nacional em relação dessas manipulações para beneficiar apostadores, dessa modalidade de aposta que explodiu em todo o país, né? O QR Code que aparece na tela de quem nos acompanha pela TV e pela internet te direciona para esse texto extremamente importante sobre como coibir a manipulação dos resultados de futebol. Minas e Energia, a comissão convocou, não é convite, é uma convocação, portanto a obrigação de comparecer à Câmara, o deputado, ou melhor, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, deve comparecer para explicar, entre outras coisas, o principal requerimento trata de possível aumento na conta de luz. Quer saber os detalhes desse requerimento de convocação? O QR Code que aparece na tela te direciona para ele. Você também pode encontrar o requerimento aprovado. Dando uma busca na internet, CME, de Comissão de Minas e Energia, Câmara, você chega facinho na Comissão de Minas e Energia. Se você nos acompanha pelo rádio, não enxerga o QR Code para buscar esse texto. A Comissão de Trabalho aprovou o reconhecimento da ultrassonografia como uma especialidade médica. Eu lembro para você que a medicina por imagens, o raio-x especificamente, já é uma modalidade médica. Agora está se separando, se o projeto virar lei, porque ele ainda vai passar pela Comissão de Saúde e pela Comissão de Constituição e Justiça, antes de ir ao Senado, virando lei, né, passando pelo Senado e da sanção do Presidente da República. A ultrassonografia se separa desse ramo da medicina por imagens, que a gente conhece mais como raio-x. A Comissão de Trabalho também aprovou um projeto que reconhece a profissão de técnico em prevenção e combate a incêndios, né, que são os brigadistas civis, né, os bombeiros civis. Reconhecimento dessa categoria, um acréscimo no reconhecimento dessa categoria que, de um modo geral, a gente já conhece aí no nosso cotidiano. A Comissão de Previdência aprovou um projeto bastante interessante que deve dar o que falar ainda. Ela vai passar pela Comissão de Finanças e Tributação e pela CCJ, porque ela cria um gasto a mais para o governo, mas um direito a mais para o aposentado que necessita de cuidados permanentes. Então, a Comissão de Previdência aprovou que o aposentado que necessitar de cuidados permanentes vai ter um a mais, um plus, né, como costuma se dizer, de 25% no valor da sua aposentadoria para ajudar a bancar esse cuidador
permanente. Repito, essa matéria ainda passa pela Comissão de Finanças e Tributação e pela CCJ antes de seguir para o Senado. Também foi aprovado hoje o relatório final da comissão externa que trata da demarcação de uma terra indígena entre o Mato Grosso e o Pará, que tem gerado muita confusão, é a terra de Capote Inhori. Esse relatório final está recomendando a abertura de uma CPI para investigar a situação dos indígenas e dos produtores rurais em quase permanente conflito ali naquela região da terra indígena de Capote Inhori. Por fim, a Comissão de Saúde aprovou a fisioterapia como um direito na rede pública de saúde após as cirurgias de câncer de mama, mastectomia, né? A mulher precisa de um período de adaptação e principalmente fazer os exercícios corretamente. O QR Code que aparece aí na sua tela te dá detalhes dessa matéria. Importante, inclusive, nesse outubro rosa que termina hoje, né? E que conscientiza a sociedade sobre a necessidade de prevenção e atendimento correto das mulheres que tenham câncer de mama. Por conta do câncer é necessário um processo fisioterápico para devolver os movimentos corretos à mulher, sem que isso prejudique a cirurgia. Portanto, essa aprovação na Comissão de Saúde que ainda precisa passar pela Comissão de Finanças e Tributação e pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para o Senado. Votações, então, dessa manhã, eu citei apenas 8, de um total de 14 votações que ocorreram pela manhã. Vamos ter mais à tarde, inclusive votações no plenário. E para discutir o que vai ser votado em plenário, chegar a um acordo na construção da pauta, todos os líderes estão reunidos na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira. Quem está lá na entrada, mais uma vez, o nosso colega Cid Queiroz traz detalhes para a gente das prováveis votações de hoje e da votação de ontem. Pois é, Lincoln, estamos aqui de frente à residência oficial, todos os líderes da base e da oposição estão já lá dentro, mas pouquinho antes dos líderes começarem a chegar, o presidente Arthur Lira saiu e não voltou ainda, deve chegar a qualquer momento, então essa reunião ainda não começou. Os líderes da base e do governo participaram esta manhã de uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente Lula e os principais ministros aí da articulação política do governo e o vice-presidente também, Geraldo Alckmin, esteve presente. E o tom da conversa foi o apoio do Congresso a essa pauta econômica que está vinculada ao ajuste fiscal. O ministro Padilha, que deu uma coletiva depois da reunião, se debruçou muito sobre a importância aí do ajuste fiscal e da agenda econômica do Ministério da Fazenda. A Câmara aprovou na semana passada a taxação dos grandes fundos, de grandes investidores brasileiros e dos investidores que aplicam em empresas e em offshores fora do país. E está prevista a votação de um projeto de lei com urgência constitucional, o PL 5.129 de 2023, foi apresentado semana passada para substituir a medida provisória 1185. Mas essa matéria não será votada hoje. Essa reunião de líderes, eles vão provavelmente discutir aí a agenda de votações dessa matéria. Há uma expectativa de que ela possa ser votada na semana que vem, porque depois da semana que vem tem o feriado de 15 de novembro, bem no meio da semana. Essa matéria ela passa a trancar a pauta no dia 9 de dezembro. Nas votações de hoje, os líderes vão decidir também quais projetos que vão ser votados hoje, serão incluídos na pauta. Podem ser votados 2 projetos remanescentes da pauta da semana passada. Um é o projeto de lei complementar que prorroga a possibilidade de aplicação dos recursos da Lei Paulo Gustavo, 4 bilhões de reais que foram destinados pela União para estados e municípios para socorrer o setor cultural muito atingido por causa da pandemia. A outra proposta era uma proposta de emenda constitucional que cria um fundo de revitalização da bacia do Rio São Francisco. Mas também hoje podem ser votados alguns dos projetos. Ontem, na sessão de ontem, foram aprovadas 8 urgências constitucionais de projetos ligados ao Outubro Rosa. O Outubro Rosa é o mês de conscientização da importância da prevenção do câncer de colo de útero, da mama e da próstata. Então foram aprovadas as urgências de vários projetos, entre eles o projeto que obriga hospitais, clínicas e
e centros clínicos, de conscientizar, de informar as mulheres de que elas têm direito de fazer a cirurgia reparadora da mama. As mulheres que sofreram mastectomia, mulheres que tiveram câncer de mama, perderam a mama, elas têm o direito de fazer a cirurgia de cirurgia da mama no Sistema Único de Saúde. Ontem também foram aprovados 3 projetos, nós tivemos lá, fizemos um resumo, voltados a pessoas com deficiência. Vamos acompanhar. Obrigado. A Câmara aprovou 3 projetos que ampliam os direitos das pessoas com deficiência, o que institui a Política Nacional de Atenção Integral à Pessoa com a Síndrome de Hipermobilidade, o projeto que dá prioridade às pessoas com deficiência na tramitação de processos na Justiça e o que estabelece o Dia Nacional de Conscientização da Fibrodisplasia Ossificante Progressiva, a ser celebrado no dia 23 de abril. A deputada Amália Barros, do PL do Mato Grosso, ressalta a importância do diagnóstico precoce da fibrodisplasia. E é de extrema importância a detecção precoce, o reconhecimento precoce da FOP. E como nós fazemos isso? A criança, ao nascer, nós reparamos no dedo do pé dessa criança. Se o dedo grande do pé, ele é mal formado ou não. E se esse dedo do pé grande for detectado de forma mal formada no nascimento, devemos encaminhar essa criança para o exame genético, para que essa criança possa ter o conhecimento da sua doença e, dessa forma, ter uma vida mais tranquila. O deputado Merlon Solano, do PT do Piauí, explica o projeto que dá prioridade às pessoas com deficiência na tramitação de processos na Justiça. Este instituto já está previsto no Estatuto das Pessoas com Deficiência, mas o Poder Judiciário tem considerado apenas a priorização destes processos apenas nos casos em que, além de ter uma pessoa com deficiência, o processo diga respeito àquela deficiência. E a proposta do deputado Florentino Neto é que haja uma ampliação deste conceito. Em qualquer processo que envolva uma pessoa com deficiência, ele deva ter uma tramitação prioritária no âmbito do nosso Poder Judiciário. As 3 matérias seguem agora para a apreciação do Senado. Bom, o Cid mencionou aí, né? Você viu o Outubro Rosa, né? Que está terminando hoje, mês inteiro dedicado à conscientização da sociedade, não apenas das mulheres, sobre a prevenção e o combate ao câncer de mama. Amanhã já começa o Novembro Azul, preocupado com a saúde do homem, especialmente as doenças ligadas à próstata. Teremos votações de matérias relativas a essas 2 celebrações, Outubro Rosa e Novembro Azul, mas hoje a Secretaria da Mulher e a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher realizaram conjuntamente uma audiência pública para debater os avanços, mas também os muitos desafios, os muitos obstáculos que existem para tornar o Outubro Rosa mais efetivo. E a gente tem, na verdade, durante todo o ano, maior conscientização, maior participação de todo mundo no combate a esse câncer que ainda mata tantas mulheres no país, mesmo sendo um câncer que tem um altíssimo índice de remissão quando detectado, de cura, né? Quando detectado precocemente. Vamos ouvir 2 trechos dessa audiência pública. Eu começo pela Joana Jecker, que é presidente da Associação das Mulheres Mastectomizadas, daqui de Brasília, que ela fala quais são os 2 projetos de lei prioritários para esse movimento de toda a sociedade que pretende ter mais recursos e mais condições de enfrentar o câncer de mama. E logo na sequência, falando depois da Joana Jecker, a delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, que foi quem propôs e conduziu essa audiência pública. Vamos ouvi-las. O maior de todos é a Lei Política Nacional de Prevenção e Controle de Câncer. Não temos uma PNCC no nosso país, deputada delegada Ione. Precisamos aprovar uma Política Nacional de Prevenção e Controle de Câncer. É urgente, é pela vida, é pelo SUS. PL 4434 de 2034 cria o FUNCâncer, que vai determinar recursos para o enfrentamento ao câncer no Brasil. Recursos de criptomoedas, de ações judiciais, entre outros. E importantíssimo também... Se nós que somos mulheres não lutar por outras mulheres, não há sentido nós estarmos aqui. A gente tem que ficar em cima mesmo. Ser chata, enjoada mesmo, estar à frente, onde tem que ir e tal, até que eles vão falar, pelo menos para livrar delas, vão dar um jeito de ajudar.
Bom, e nós já falamos aqui para você algumas vezes que nós estamos no meio de um debate super importante do Plano Plurianual, o PPA, que é uma das 3 principais peças orçamentárias, né, dessa relação do Congresso com o Executivo. A gente tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, todo ano precisam ser discutidas, votadas, aprovadas aqui, mas o PPA é uma lei que estabelece as prioridades, as diretrizes, as grandes linhas de atuação do Estado nos 3 anos de um governo e o primeiro do próximo governo. Portanto, um planejamento de médio prazo de 4 anos. E aí, esse PPA foi dividido em vários eixos. O eixo 3 é dedicado à democracia, à reconstrução do Estado brasileiro para fortalecimento da democracia. Quem esteve entre os debatedores desse eixo, desse terceiro eixo do PPA, foi a ministra da Gestão e da Inovação, Esther Dweck. Quem acompanhou esse debate na Comissão Mista de Orçamento foi a nossa colega Cassiana Tormin. Vamos ouvi-la. O relator do PPA, deputado Bongás, sugeriu debates públicos por eixos. Dessa vez, os parlamentares convidaram autoridades e especialistas para tratar do eixo defesa da democracia e reconstrução do Estado e da soberania. O ex-ministro do STF e presidente do Observatório da Democracia, Ricardo Lewandowski, lembrou que a participação do povo é um dos princípios da Constituição do país. Por isso, o orçamento deve ser democrático. É extremamente importante que nesta nova democracia participativa, que não, isso é importante, que se sublinhe também, não substitui a democracia representativa, que se abram canais para que a cidadania seja ouvida diretamente. O relator deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou que as ações de governo devem ser bem programadas. Nós precisamos desenvolver uma cultura de planejamento no nosso país. Uma cultura de planejamento que não olhe apenas o imediato, mas vê uma previsão de imaginar o nosso país. E quem ama o nosso país, com certeza que é um país, nesses aspectos que nós já falamos aqui, crescendo, se afirmando, tendo sua soberania. A ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, lembrou ações do governo federal consideradas prioritárias, entre elas o combate à pobreza e a redução de desigualdades. Trabalhando de uma maneira mais focada nesse processo de atender ao cidadão brasileiro, ampliando a diversificação e a diversidade dentro da administração pública para que o olhar seja cada vez mais atento a todos os problemas e que a gente possa, né, ministro, no final dizer que cumprimos ali o artigo 3º da Constituição e conseguimos, de fato, atingir os objetivos que estavam postos na nossa Constituição Cidadã. Bom, você é como eu, que é servidor público e adora um empréstimo? Pois é, eu sou assim, adoro um empréstimo. Evito, é igual açúcar, evito, mas eu gosto. Notícia então da Agência Câmara para você que está querendo saber do novo consignado do servidor público. Está aí a manchete para quem nos acompanha pela TV, para você que nos ouve na Rádio Câmara. Governo afirma que regulamentação do consignado para servidores públicos será publicada até semana que vem. O QR Code que aparece na tela de quem nos acompanha pela TV ou pela internet te direciona para essa matéria, mas eu vou relembrar aqui algumas questões relativas ao aumento do consignado. Você lembra que o consignado era limitado a 30%, né? O governo enviou uma proposta para subir para 35%. No final das contas, o que foi aprovado é até 45% da renda comprometida no empréstimo consignado, sendo que 5% é um empréstimo consignado via cartão de crédito. Né? Teve alguns vetos, a lei não foi regulamentada ainda, mas com a regulamentação, que deve sair, segundo a manchete, até semana que vem, os servidores públicos terão então a sua margem ampliada. Houve uma ampliação também, devo lembrar para você, para os aposentados, tanto do INSS como do setor público, uma ampliação para quem está afogado. Aí o consignado é a forma mais barata de se contratar o empréstimo em geral, né, tirando aquelas em que você dá altas garantias, como um financiamento habitacional, mas de um modo geral, para quem vai financiar pequenas e médias quantias, o consignado é a melhor forma, porque está garantido o pagamento ali, antes mesmo de cair na sua conta, já está pago junto ao credor. Então esse aumento do consignado, da margem do consignado, para 40%, mais 5% no cartão, vai ser regulamentada até essa semana que vem. Repito, né? Acho que é uma notícia boa aí para o servidor que está apertado no dia do servidor, na semana do servidor. Repito que o QR Code que aparece na sua tela, vou pedir para aumentar um pouquinho, inclusive ali, botar a tela cheia, ele te direciona para essa matéria que explica tintim por tintim o que está mudando no consignado do setor público.
Ok? Bom, destaque da Agência Câmara, portanto. Agora, a polarização vivida pelo país durante as últimas eleições, que em boa medida ainda permanece, impactou e ainda impacta as escolas brasileiras. E aí a Comissão de Educação aqui da Câmara realizou uma audiência pública para tratar dessa polarização, dos efeitos, inclusive casos de perseguição de professores por razões políticas. Quem acompanhou esse debate foi o Dourivan Lima. Em audiência pública na Câmara, profissionais e especialistas em educação denunciaram um ambiente de perseguição aos professores, causado pela radicalização política do país. Pamela Passos, professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, apresentou, no debate promovido pelas comissões de Educação e de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial, pesquisa feita pela instituição, que mostra o medo causado pelas acusações e processos movidos contra professores por razões ideológicas. Das 837 professoras e professores que responderam ao questionário, 91%, repito, 91% gostariam de apoio psicológico e 90,4% demandam apoio jurídico para lidar com essas situações do contexto de perseguição docente. A professora Juliana Andósio, da Rede Estadual de Santa Catarina, contou o cerco que sofreu em Florianópolis, incluindo um processo administrativo em que foi acusada de fazer doutrinação política na escola. Eu fiquei 7 meses afastada. Primeiro eles me afastaram 60 dias, depois de eu passar por um processo administrativo que nada foi comprovado, eles me puniram com 15 dias sem salário. Agora, depois desses 10 meses, de sofrimento, a Justiça, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, condenou o Estado de Santa Catarina. Eles vão devolver os meus 15 dias. Eles vão tirar da minha ficha funcional esses dias que estão lá, porque não teve nenhuma comprovação que eu doutrinei ninguém. Salomão Barros Ximenes, professor da Universidade Federal do ABC, disse que a lei já garante ao professor a liberdade de ensinar, mas é necessário criar redes de proteção para garantir esse direito. Nós temos que criar políticas públicas de proteção e de defesa jurídica, psicológica, ou seja, a esses professores em parceria com as universidades, com os sindicatos. Temos que pensar, por exemplo, qual é a tarefa. Essa é uma tarefa legislativa das procuradorias jurídicas dos estados e dos municípios. Os professores e as professoras são profissionais em exercício da sua função, que são perseguidos e atacados. A deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, elogiou a criação de um observatório para monitorar a questão e embasar propostas para o enfrentamento da perseguição contra os professores. A iniciativa do observatório nesse sentido é fundamental. Porque quando a gente pensa em políticas públicas, a gente tem que ter os dados, a gente precisa saber como que está, como que isso vem acontecendo, como isso vem evoluindo, quais são as interferências, para a gente poder pensar em proposituras. Os debatedores denunciaram que as perseguições contra professores são muitas vezes movidas por legisladores federais, estaduais e municipais. Para a deputada Thalíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, são necessárias providências para garantir que o papel de fiscalização dos parlamentares fique dentro da lei. Algumas coisas surgiram aqui, A gente tem um protocolo para garantir uma fiscalização, o papel fiscalizador de parlamentares ser regido por um protocolo. A responsabilização daqueles que promovem o ódio, que vai chegar ali na ponta nos profissionais de educação. Bom, direto da Câmara está terminando aqui, porque está prestes a começar a sessão lá no plenário Ulisses Guimarães, sessão para votação, quando começar a ordem do dia, lá mais no final da tarde. Antes, os discursos parlamentares, você vai ficar na companhia de Márcio Salema na narração. Antes, rapidinho, só contar para vocês que ficou de fora uma reportagem que a gente não trouxe, mas eu te convido a assistir lá no nosso portal câmara.leg.br/YouTube, que é sobre o Plano Nacional de Educação e um debate que está acontecendo na Câmara para aumentar a inclusão de crianças e adolescentes historicamente invisibilizados no Plano Nacional de Educação.
educação. Ainda nesse jornal eu mencionei para você o PPA, né, o Plano Plurianual, que é uma previsão, um planejamento orçamentário de médio prazo, de 4 anos. O Plano Nacional de Educação não é apenas orçamentário, também tangencia questões de orçamento, mas ele é principalmente um planejamento de políticas públicas de longo prazo, de 10 anos, com metas estabelecidas para se alcançar uma série de avanços na educação. É interessante também conhecer o PNE, por isso te convido no portal câmara.leg.br/YouTube assistir essa e outras das muitas reportagens que a gente produz sobre os debates aqui na Câmara dos Deputados. Siga na companhia de Márcio Salema, direto do plenário Ulisses Guimarães.